Boa noite, meus queridos irmãos. Iniciamos mais uma exposição doutrinária, hoje a cargo do nosso irmão Paulo Borges, do Centro Espírita da Luz, Centro Espírita Círculo da Luz de Criciúma. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todo mal, pois vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Exposição toda sua, Paulo. Boa noite a todos, os irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Agradecer primeiramente a Deus, a oportunidade de mais um dia, agradecer pelo convite desta casa. Estamos de volta aqui, depois de um longo período aí de pandemia, falar um pouquinho sobre ansiedade, porque afinal de contas, quem não se sentiu um pouco ansioso, um pouco preocupado, nesses tempos de pandemia. Em algum momento, muitos de nós chegamos a achar que perdemos o domínio sobre nossas vidas, E sentimos ansiedade e demasiadamente preocupado com o que está por acontecer, com o que está por vir, Muito difícil quem, neste momento, não sofreu direto ou indiretamente com esse problema da pandemia, Se não espiritualmente, mas às vezes seu emprego. Então teve várias formas de perdas também, além das vidas que foram perdidas, que foram ceifadas com essa pandemia. Bem, a grande maioria de nós, sentimos esses tempos de pandemia, mas vamos aqui tentar contribuir um pouquinho para que essa ansiedade ela possa ter um certo controle. Quero, nessa minha fala de hoje, tratar desse assunto com uma outra filosofia de vida que eu frequento, que não a doutrina espírita, mas que também é um programa espiritualista. Pois nesse programa, ao qual vou me referir, nos ensina algumas dicas para melhor suportarmos a preocupação e a ansiedade. Todos os estudos científicos sérios apontam que em torno de 95% das coisas com as quais nos preocupamos antecipadamente nem chegam a acontecer. E que do restante 5%, normalmente se resolve muito facilmente. E ainda, quando não nos sentimos capazes de resolver essas dificuldades que são inerentes à nossa vida, ao nosso dia a dia, precisamos, então, trabalhar e fazer essa entrega desse problema aos cuidados de Deus, Ele é o nosso Pai maior, aquele que cuida de todos nós, Então, quando nós conseguimos fazer essa entrega, muitas vezes percebemos que aquilo que imaginávamos ser um problema enorme, às vezes acontece, se resolve facilmente, ou muitas das vezes nem chega a acontecer. Porque diz um ditado também, que o que não conseguimos resolver, resolvido está. E não é verdade, porque muitas vezes chegamos perante um problema, uma situação, e não vimos como solucioná-lo. Então, temos que deixá-la de ladinho ali, seguir nossa vida e depois ver o que podemos fazer. Pois bem, esta filosofia que pratico me ensina o seguinte: com os erros cometidos no passado, infelizmente não conseguimos voltar atrás. Então, tem duas formas de se lidar com ela. Uma é que se prejudicamos alguém, se formos de encontro a ofender alguém, fazer prontamente reparações a essas pessoas. Isso nos traz um alívio imediato e uma coisa muito boa. E servindo, também podemos ter isso como um certo tipo de um espelho retrovisor, aonde muitas vezes nos voltamos a atenção para ele, para saber que cometemos essas falhas, esses erros,
e daí sim, procurar não voltar a errar, não cometer as mesmas falhas. Daí, então, esse programa me ensina, assim como a doutrina espírita também, né, viver somente o dia de hoje, né, viver um dia de cada vez. Até porque sabemos muito bem que o passado não nos cabe mudar, né, como nos ensina também Chico Xavier, procurando fazer um dia melhor hoje do que o dia de ontem, para daí sim, daí termos um futuro melhor. Pois o dia de amanhã, como já frisei, a Deus pertence, né? Não temos como também fazer previsões. No capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo, buscais e achareis, na lição de número 6, observai os pássaros nos céus, Jesus nos diz, não nos inquieteis com o que comeremos e com o que nos vestiremos, porque vosso Pai sabes que tendes necessidades delas. Assim, não vos ponhais inquietos com o dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, pois a cada dia basta o seu mal. Isso também está em Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21. Eu tive contato com um livro há pouco tempo, de um autor português chamado Gustavo Santos, que tem subtítulo Agarra o Agora. E gostaria de repassar uma coisa que eu li nesse livro que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, a ansiedade tanto pode ser uma sensação de vazio, que antecede momentos de real perigo, como momentos também imaginários. E são esses que nos interessam neste contexto. A maior parte da ansiedade, diz ele, que sentimos é devida a uma mente obstruída por problemas, incapaz de te obedecer e com uma capacidade tremenda de inventar cenários sombrios, criar situações desconfortáveis e de transformar a vida da gente que está tranquila, num momento de calmaria, em um caos total. Na verdade, tudo isso não passa de manipulação, diz ele. Caso contrário, como seria possível faltar-te o ar, sentir aquele aperto que a gente sente no peito no momento de ansiedade, entrar em pânico relativamente a uma coisa que nem aconteceu ainda? O que é impossível e também, além de não ter acontecido, obviamente é impossível prever o resultado dessa coisa que está para acontecer. Só sente tudo isso porque não te ensinaste a disciplinar sua mente, diz ele. E daí, então, esse problema, seja qual for, vai te aprisionar, retirando-te a autoestima e a confiança. Quando vivemos refém da mente, dá precisamente nisso, numa agonia sem fim, onde o passado bloqueia, o presente inibe e o futuro nos assusta. E esse é o grande mal do ansioso dessa vida que nós vivemos hoje, né? O presente, ele é vivido no dia a dia, mas muitas vezes temos muitas incertezas com o futuro. Se é isso que queremos, claro que não, né? Mas o que temos feito para mudar esta sensação de prisioneiro? A mente só deixa de mentir quando você lhe ordenar a sua própria verdade. E não existe verdade com relação ao futuro. Portanto, tudo o que podes fazer para deixar de criar essas histórias é trazer-te ao agora, à realidade. Viver somente o dia de hoje, diz ele. Haroldo Dutra Dias, numa palestra que eu escutei dele, diz que a ansiedade em excesso tira a nossa condição de raciocínio e retira a capacidade de lidar com os desafios a que estamos sujeitos. Diz ele que a preocupação e a ansiedade normalmente é criada como se fôssemos um contador de histórias. Tem muitas pessoas que acordam de manhã e já sintonizam o rádio, já sintonizam a televisão, sempre em busca de jornais. E sabemos muito bem hoje que os
jornais televisivos, de rádio, mesmo os escritos, eles sempre dão mais ênfase às notícias ruins, né? A notícia ruim sempre vende muito mais do que a notícia boa. Confesso que hoje tem muitas notícias que eu não tenho conhecimento, porque como eu sou muito influenciável, eu me influencio tanto pela notícia boa como pela notícia ruim. Então eu optei por não ver mais jornais. Já fazem aproximadamente 8 anos que eu não ligo televisão para ver jornal nenhum, para não ter essa influência negativa, porque sei muito bem que normalmente só vem as coisas ruins, né, em jornais de televisão, de rádio. Então eu procuro sempre me abastecer de alguma informação através da internet, porque ali então eu consigo fazer um filtro melhor, né, e descobrir aquilo que não me faz mal, que não me influencia tanto. E dessa maneira eu tenho vivido. Nesse outro programa ao qual eu frequento, me ensina também que ter o medo reduzido ou eliminado e ter as circunstâncias econômicas melhoradas são duas coisas totalmente distintas uma da outra. E no meu caso, eu confundia muito essas duas ideias. Pensava que o medo somente me deixaria quando eu começasse a ganhar dinheiro. Só que um dia entendi, através dos ensinamentos da doutrina espírita e também deste programa, que o bem-estar material ele não tem nada a ver com bem-estar espiritual. E eu sempre fazia uma correlação de uma coisa e outra. Eu sempre achava que para mim estar bem espiritualmente, eu teria que estar bem economicamente, monetariamente, em termos material, né? E hoje eu vejo que não é assim, né? Que a partir do momento que boto como prioridade o bem-estar espiritual, não só diminui o meu medo de morrer pobre, como também diminui outros medos da minha vida. Então, hoje eu aprendi, dentro da doutrina espírita, o quê? Que os talentos que Deus me deu, eu tenho que usar não para enriquecer, não para ganhar dinheiro, e sim para estender a mão às pessoas que mais precisam. E eu sempre gosto de falar nisso porque é uma verdade. Eu me lembro muito bem que antes de adentrar a doutrina espírita, eu, como bom mentiroso que eu sou, eu sempre dizia que eu queria ganhar uma loteria, uma mega-sena para ajudar as pessoas, né? Até o dia em que eu adentrei a essa doutrina maravilhosa que chama-se Espiritismo, e daí eu descobri que eu não preciso de dinheiro para ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas precisando de um ombro amigo, tem muitas pessoas que precisam de uma orientação, né? Então, eu vi que realmente não tem nada a ver a parte espiritual, de eu estar bem espiritualmente, com a parte monetária, com a parte do dinheiro. E nessa outra programa que eu frequento, tem um paradoxo que faz, falando sobre um filão inesgotável, que eu acho muito bacana, que eu vou trazer a vocês. Que diz assim: como garimpeiros famintos, com os cinturões apertados, encontramos ouro. A alegria que senti ao ser libertado de uma vida de frustração era ilimitada. Senti que tinha encontrado algo melhor que ouro. Por algum tempo, pensei que poderia guardar este tesouro somente para mim. Depois percebi que apenas tinha tocado a superfície de uma mina infinita. Está fazendo uma correlação, né, desse ouro com a nossa parte espiritual, né? E daí diz assim: mas que essa mina só me pagaria dividendos se a explorasse para o resto da vida, sempre buscando uma evolução, né? E que eu insistisse em doar toda esta produção. Então, quando consigo ver que o problema dos outros são maiores que os meus, acontece o verdadeiro milagre, né? Vejo a dor nos olhos daquelas pessoas que sofrem, e daí então me encho de coragem para tentar levar esperança a essas pessoas, né? Sempre estendendo a mão, que é o que a gente procura fazer. Então, este milagre acontece. Fico praticamente curado, né, dos meus males. Meus problemas desaparecem quando estendo a mão para uma alma sofrida. E também, quando vejo, olho para baixo, né, não só para cima, que tem pessoas que têm problemas muito maiores que os meus. Eu vou contar aqui, fazer um breve relato.
Uns anos atrás, eu estava cheio de problemas e eu resolvi me dirigir até o vice-prefeito da nossa cidade, porque era um problema que englobava um problema na prefeitura, e eu queria que ele me ajudasse. E eu marquei com ele uma entrevista. Ele disse, Paulo, tu vem aqui 7 horas da manhã, Paulo, porque é a hora que tu vai me pegar mais tranquilo aqui para a gente conversar e tal. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, essa pessoa, eu não vou citar o nome, não tem necessidade, uma pessoa maravilhosa que eu conheço, toda a vida sorridente para frente, ele estava acabrunhado, sentado na mesa dele, cabisbaixo, e eu perguntei, o que que houve, rapaz? O que que tu tens? Qual é o teu problema que tu estás assim? Aí ele começou a me fazer um relato de uma série de problemas ao qual ele estava vivenciando, né? E eu comecei a escutar ele, bater papo com ele e tal. E quando chegou no fim da conversa, ele disse, bom, mas vamos lá, o que que tu veio fazer aqui? Eu não tive coragem. Eu disse, não vim fazer nada, eu só vim te fazer uma visita mesmo, porque ali eu percebi que o meu problema não era nada perante o problema dele, né? Então, quando consegue fazer essa troca, né, você se colocar no lado da pessoa, ter essa empatia, de ver que as pessoas, às vezes, têm muito mais problemas que seu e problemas muito mais sérios, né? Isso também nos ajuda nessa caminhada, né, de tirar essa ansiedade de cima de nós, essa coisa ruim. Rossandro Klinger relata em uma de suas palestras, né, palestrante nacional, espírita, ele tem como profissão psicologia, ele é um psicólogo, né? Então ele conta que ele recebe clientes em seu consultório com nível de ansiedade altíssimo, e adivinhe por que motivo. Uns, porque tem uma reserva monetária, né, uma estabilidade econômica e financeira tranquila, mas sente muita ansiedade por se sentir estável o governo, até o globo, né, a economia mundial, e outros que vêm ao seu consultório com também nível altíssimo de ansiedade, porque não tem essa reserva monetária. Então, isso é uma prova que realmente o problema financeiro não tem nada a ver com o problema espiritual, com o problema de ansiedade, né? Todo aquele que tem muito dinheiro se preocupa, e o que também não tem se preocupa com o que comer, e isso faz parte do nosso dia a dia, né? Por aí podemos perceber aquilo que nos referi, né? Não é a condição financeira que nos leva à ansiedade. Tem um psicólogo comportamental de nacionalidade americana chamado Robert Liu. Em um estudo, ele classificou as 7 principais características das pessoas ansiosas e para se tornar mais ansiosa ainda. Então, a primeira, ele diz que se algo ruim pode acontecer, e se você é capaz de imaginar que esse algo de ruim pode acontecer, então você é o responsável. E sua responsabilidade é se preocupar muito com essa coisa. A segunda que ele diz, não aceite incerteza, trate todas com muita certeza, principalmente as coisas ruins. Ele está dando um roteiro para a pessoa ficar bem ansiosa, né? Trate todos os seus pensamentos negativos como reais. O quarto, todas as coisas ruins que acontecem em sua vida é uma decorrência do seu mau caráter e de como você reage a elas. O fracasso, o erro, o insucesso é inaceitável. Tenho que ser perfeito. Concentre-se em todos os seus pensamentos negativos, urgente. Trate tudo como se fosse urgente. Tudo é para hoje. Então, ele quer se referir que a pessoa, quando tem essa condição, né, de buscar essas maneiras, vai ficar ansioso, com certeza, né? Eu, particularmente, eu trato a minha ansiedade já há alguns anos, porque eu tenho uma síndrome, que eu não sei se os irmãos que estão nos escutando através das redes sociais, ou vocês aqui já viram falar, é a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. A minha mente não consegue desligar, né? Então, hoje, como eu já me conheço um pouquinho e sei que sou portador dessa síndrome, eu consigo ter um certo controle através de medicação, né? E isso é uma coisa muito terrível, porque você fica sempre pensando na frente, né? A tua mente não consegue desligar e tu está sempre pensando. Então, se tu cair no negativismo, vai estar sempre pensando coisa ruim e sempre vivendo uma vida de péssima qualidade.
Mas tem algumas coisas também que nos trazem, que é para aliviar, né, essa ansiedade, essa coisa. Então, temos algumas formas de identificar as pessoas que são muito ansiosas, né? Primeiro, a impaciência para esperar que o outro termine de falar, né? Pode ver, o ansioso, tu tá conversando com a pessoa, ele não deixa tu terminar uma frase, ele já entra, te corta, né, e quer abordar aquilo que tu estás falando. Essa é uma das características. Os movimentos frequentes das pernas e dos pés, né? Não para de bater perna, bater pé, é uma coisa normal do ansioso. As pessoas, normalmente, que têm ansiedade num nível muito forte, descarregam sempre ou no álcool, ou na comida, ou na droga, alguma coisa vai achar alguma fuga, né, para buscar compensar. Porque, normalmente, o ansioso também é compulsivo, né? Normalmente, pode ver que está uma coisa atrelada à outra. O aumento do batimento cardíaco e o vermelhão no rosto, né, que é uma característica do ansioso, e a exaustão física, mais as dores lombares. Você pode ver que quando você está ansioso, está nervoso, normalmente você pode ter dormido a noite toda, mas você acorda mais cansado do que se não tivesse dormido. E se conseguirmos controlar um pouquinho a nossa ansiedade, digo um pouco, porque não é fácil, né? Quem é ansioso, quem tem esse problema, ele é mais difícil de ter um controle total sobre ele. Mas tem alguns benefícios, com certeza. Quando conseguimos, sempre vamos buscar alguma coisa assim. Então, a redução no nível de estresse, né? Quando conseguimos controlar um pouquinho a nossa ansiedade, o aumento da capacidade de concentração, o aumento também da capacidade de memorização, aumenta a nossa capacidade de raciocínio lógico-matemático, melhora a nossa criatividade, nos dá um equilíbrio no campo emocional, e se conseguimos, então, controlar a ansiedade, melhora a nossa qualidade do sono e também, é lógico, a qualidade do nosso dia posterior, né? Porque quando dormimos bem, conseguimos descansar o corpo, com certeza, no outro dia, temos um bom dia. E temos que estar muito atento àqueles conselhos que, às vezes, nossos familiares, nossos amigos nos trazem, né? Diz os psicólogos e psiquiatras que o pior sentimento que tem para um ansioso, para um depressivo, é aquela fala nesses termos. Por que tu é ansioso? Tu tens tudo, não tens problema nenhum, não tens problema financeiro, tua família está bem. Diz que isso aí, para empurrar o cara mais para baixo ainda, é muito fácil, né? Então, o que se sugere é sempre buscar, né, o auxílio de um especialista, de um médico, psicólogo, psiquiatra, seja quem for, que pode realmente, né, te dar as dicas e muitas vezes a medicação, né, para que tu possa controlar, né? Muitas vezes as pessoas usam dessas artimanhas, né, de querer te mostrar que tu não tens problema. Não, mas que problema que tu pode ter? Por que tu estás ansioso? Por que tu estás depressivo? Né? E cada um sabe o que se passa dentro de si, né? Não tem por que a gente querer levar essa condição a uma pessoa. Haroldo Dutra Dias usa uma estratégia, diz que uma das estratégias que não funciona é buscar segurança na informação e na opinião dos outros. Outra estratégia que ele diz que não funciona, e que eu concordo 100%, é a negação, né? Negar nossos problemas. Não adianta, porque quanto mais nós fugimos dos nossos problemas, mais eles vão nos incomodar. Então, o ideal é que se encare esses problemas de frente, né, e que se vá buscar resolver daquela forma que for melhor. Porque também nem toda a gente consegue resolver de uma forma aprazível, né? E outro ensinamento que eu tenho nesse outro programa que eu frequento, que não a doutrina espírita, é a aceitação, né? Aceitando as circunstâncias atuais, né? E nós mesmos como somos. E também as pessoas como elas são, porque muitas vezes nós queremos moldar as pessoas da forma como nós queremos que elas sejam, né? E isso é um passo importante, né, na nossa evolução espiritual. Aceitar as pessoas com suas diferenças, aceitar as pessoas cada um como ela é, isso faz parte de um bom viver. Isto é adotar uma humildade realista, sem a qual não podemos nem mesmo
começar nenhum avanço genuíno. Novamente, precisamos voltar a esse desagradável ponto de partida. Isto é um exercício de aceitação que podemos praticar com vantagem todos os dias da nossa vida. Quando conseguimos evitar arduamente tornar este levantamento realista dos fatos da vida em desculpas irreais para a apatia e o derrotismo, eles podem ser o alicerce seguro sobre a qual podem ser construído uma saúde emocional aumentada e, portanto, aí sim, buscar o nosso progresso espiritual. Então, no meu caso, né, quando eu estou nessa situação, né, e é uma sugestão, eu volto sempre a essa passagem, né, da aceitação, de aceitar as pessoas como elas são, aceitar a vida como ela vem, como ela nos apresenta, porque ela não só vai nos apresentar coisa boa, vai nos apresentar dificuldades também, né? E aí, então, dessa maneira, permite que nós nos tornamos mais humanos, entender que não somos perfeitos, né? Quem que é perfeito? Ninguém, né? Todos nós somos feitos de erros e de acertos, né? E de dificuldades e de coisas boas, né? Então, daí, dessa maneira, eu consigo recobrar a minha paz de espírito. Não que isso seja fácil, né? Sabemos muito bem que é uma busca constante, né? Pois quando fico vulnerável, eu me conheço, né? Eu logo fico suscetível, a minha reação de homem ansioso logo aparece, muda o meu batimento cardíaco, fico vermelho, sudorese, né? Toma conta. Na verdade, eu fico totalmente desregulado, né? E isso sim, isso é ruim demais para a nossa saúde física e para a nossa saúde emocional. Porque quando nós perdemos esse controle, né, nós nos desorganizamos psicologicamente, o que é muito ruim, né? Isso não soma em nada para nós. Então, isso abala a nossa autoconfiança, e daí sim, daí nós entramos num caos total. E vocês que têm um pouquinho de conhecimento da doutrina, aqueles que estão em casa também, lembram de qual era a reação dos hebreus quando viam uma pessoa que não gostavam? Era o raca, virar a cara e cuspir, né? Hoje, infelizmente, né? Hoje, infelizmente, a gente já está num mundo evoluído, né? Que a gente não tem mais esse tipo de atitude. Mas muitas vezes ainda julgamos muitas pessoas pela sua aparência, pela sua condição financeira, por uma série de coisas, né? Então, é importante demais que nós possamos refletir sobre isso. E já se encaminhando para o final, né? Este momento é um momento que nós precisamos fazer uma reflexão profunda da nossa vida, né? Com essa pandemia, tudo que está acontecendo no mundo, as coisas como estão mudando. Essa semana ainda, conversando com um professor de universidade, e ele me disse: Paulo, tu esquece, a aula presencial não vai existir mais. Isso aí vai acabar. Vai ter aquela aula presencial, né? Onde o cara que faz medicina, que faz um curso que ele tem que ir lá fazer a parte prática, mas a aula presencial. Então, vê como o mundo realmente está se transformando, né, com essa pandemia aí, né? Então, precisamos fazer uma reflexão junto a uma autoavaliação, né? E pensar o seguinte: será que estamos trabalhando excessivamente? E se estamos, para quem e para quê? Né? Será que estamos usando aquelas coisas que nós tanto buscamos para comprar, as coisas materiais, ou estamos sendo usados por elas? Então, são reflexões que a gente tem que fazer, né? Porque aonde estamos colocando os nossos tesouros? Né? Jesus já nos ensinava que aonde está nossos pensamentos, nosso coração, é onde está, né, a nossa vida. Então, é isso que nós precisamos passar, precisamos ser mais tolerantes com as pessoas, ou como falei há pouco, né, ter mais aceitação, e precisamos, então, buscar munição para esses momentos de ira, de ansiedade que às vezes nos acometem, mas a munição ao qual precisamos é a munição espiritual, né? Para termos um mínimo de equilíbrio. Podemos seguir o que nos ensina Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, que nos fala assim: confiemo-nos ao refúgio da prece, na convicção de que Jesus, na sua bondade infinita, não nos há de desamparar nas soluções dos problemas redentores. Então, era isso que eu queria passar. Agradeço mais uma vez a oportunidade desta casa
né, por poder vir aqui falar. Né, desejo a todos que estão aqui presentes um ótimo retorno aos seus lares, uma boa noite e muito obrigado. Obrigado, Paulo, pela exposição. Agradecemos pelas belas palavras, o ensinamento, e que procuramos resignificar a nossa vida, né? Procurar sempre melhorar a cada passo, né? Tendo paciência, né? Que cada dia tem que ser o seu dia, né? É isso aí, muito obrigado. E nesse momento, em harmonia com a palestra de hoje, procuramos estar conectado com o Pai, fechar nossos olhos, pensamento, fazer uma oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas falhas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos de todo o mal, pois vós é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Uma boa noite a todos. Que Deus ilumine a semana de todos. Gratidão.